Creche que sofreu ataque em Blumenau, Santa Catarina, retoma as aulas a partir de hoje. O Centro Educacional Infantil Cantinho do Bom Pastor estava fechado desde o dia 5 de abril, quando um homem invadiu a creche e matou 4 crianças entre 4 e 7 anos. O centro passou por alguns reparos, como, por exemplo, o aumento do muro por onde o agressor invadiu o colégio e também algumas mudanças na fachada. As aulas da rede municipal da cidade também devem ser retomadas ainda nesta segunda-feira. Um dos casos mais chocantes que o Brasil já acompanhou de ataques a escolas. Nesse, então, no sul do país, o ataque a uma creche, o homem, o agressor, teria pulado o muro do local, armado com uma machadinha e desferido golpes contra algumas crianças. Dessas, então, 4 acabaram sendo socorridas, levadas ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Outras crianças também ficaram feridas e foram socorridas a hospitais. E agora, então, desde esse fechamento para reparos e estudos de como poder tornar o local mais seguro, então, a partir desta segunda-feira, deve acontecer essa reabertura de uma forma delicada, com todas as orientações, algumas mudanças para que as crianças retornem com maior segurança, assim como também os pais devolvam as crianças para o colégio, para a creche, com mais segurança com relação aos procedimentos de segurança que devem acontecer, então, a partir de hoje. E nesta terça-feira o presidente Lula deve se reunir para falar mais sobre propostas com o objetivo de conter a violência nas escolas pelo Brasil, apoio aos estados e aos municípios também. Girando os nossos comentaristas, começando agora por você, Amanda Klein. Amanda, é uma mobilização poucas vezes vista no Brasil em relação a essa questão das escolas, mas é saber se isso se sustenta, né? Se essas medidas vão realmente sair do papel e se isso vai amenizar consequentemente esses ataques às escolas. Microfone, Amanda, por favor. Falando sobre a violência nas escolas, uma reunião amanhã do presidente Lula com toda a equipe. Vamos lá. Saber se isso não é só fogo de palha, né? Como vários assuntos que acontecem no Brasil, há enchente, tempestade, centenas de pessoas morrem, deslizamentos no morro, aí você passa um mês falando sobre aquele assunto e de repente o assunto morre, troca-se a pauta, troca-se o tema e esquece-se o assunto anterior. Acho difícil esquecer esse, viu, Tiago? Porque é uma pauta que está na ordem do dia, é uma pauta que assusta as famílias brasileiras, é o alicerce da família brasileira e a sua parte mais sensível, mais vulnerável e que as famílias mais cuidam, que são as suas crianças. Pela primeira vez no Brasil, infelizmente, houve essa orquestração de atentados e muito claramente esse efeito contágio. Inclusive, vários ataques que só não aconteceram porque havia uma inteligência das polícias de vários estados atuando para impedir que esses ataques fossem levados a cabo. E ainda há várias ameaças, inclusive nessa semana, que pairam no ar e você tem dificuldade de discernir. E quem está dizendo isso não fui nem eu, foi o ministro da Justiça, o Flávio Dino. Outro dia eu assisti numa entrevista na semana passada, sem dificuldade de discernir o que é verdade do que é mentira, do que é fake news. Então, o que é só um boato, um rumor de rede social para assustar os pais e as crianças, para que eles não vão ao colégio ou para desviar a atenção de autoridades de outros crimes, e o que é fato. Até porque muitos desses ataques são levados a cabo por lobos solitários. Então, como é que você vai ter certeza que algum lobo solitário não vai se inspirar naquilo e, de fato, propagar um ataque? E a gente tem visto nesses últimos dias uma série de iniciativas medidas por autoridades de diversos estados. Nós mesmos reportamos algumas dessas medidas e conversamos ou com secretários de estado ou com governadores para saber o que eles estavam fazendo, de que forma estavam atuando. E a gente percebeu que eles estão atuando em várias frentes, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, reforçar a segurança nas escolas, né? Com a segurança não armada, guarda civil, ronda escolar, psicólogos, professores, atuando nas redes digitais, atuando na prevenção de incidentes de ataques também pela inteligência das polícias. E eu acho que é nessa frente ampla que tem que ser feito. Agora, falta, de fato, o presidente da República se posicionar, se pronunciar. Teve essa viagem à China, ele fez alguns pronunciamentos, algumas declarações esparsas, assim, em redes sociais ou durante eventos, mas falta esse olhar coordenado de várias áreas do Planalto, né, englobando diferentes ministérios, Ministério da Justiça, Ministério da Educação, outros ministérios,
e nessa ação conjunta com governadores. Aliás, o Lula tem primado por um trabalho sempre de diálogo, tentando reunir sempre que pode, ainda mais em assuntos que são de interesse nacional, que dizem respeito a todos os estados, reunir os governadores, coisa que a gente não via no governo anterior e fazia muita falta. Então, estabelecer, definir um diálogo em uma linha de atuação conjunta é essencial. A gente não viu muito isso, a gente viu algumas coisas ainda um pouco, né? Cada ministério anunciando, cuidando do seu quinhão, cuidando do seu quadrado, o Ministério da Justiça anunciando aquele trabalho com redes sociais, o monitoramento, a punição, a responsabilização das plataformas. Agora é preciso que haja, por exemplo, o Ministério da Educação atuando de forma mais firme, mais contundente. A gente não sabe exatamente quais são as linhas mestras da pasta de Camilo Santana. Espero que isso fique mais claro amanhã. Dávila, infelizmente é preciso aprender o máximo com esses ataques a escolas no Brasil, principalmente para evitar novos episódios? Olha, Adriana, nós precisamos olhar essa questão sob dois ângulos. Um é esse aí mesmo, é reunir os governadores, ter uma política de Estado para conter a violência nas escolas. Então, isso é uma coisa que nós temos de usar mais inteligência, mais polícia, né? Mais coordenação entre estados, municípios e governo federal, para que não ocorra eventos lamentáveis como esses que vêm ocorrendo nas escolas brasileiras. Mas tem uma questão muito mais grave, que eu chamo que é o efeito da desestruturação da família brasileira. Esse é o ponto. Porque quando você vai analisar esses criminosos, sempre tem uma ligação com alguma desestruturação do lar, da família. A falta de referência, o sujeito que vê o pai bater na mãe, alcoolismo, violência doméstica. Então, assim, nós precisamos resolver essa outra questão. E isso é necessário, sim, uma política de Estado, mas aí muito mais voltado para este acolhimento, para este atendimento psicológico dessas famílias desestruturadas. Isso não é um problema brasileiro, isso é um problema do mundo, tá certo? As famílias vêm sendo desestruturadas e isso tem efeito nesse fanatismo, nessa violência que ocorre nas escolas. Então, eu acho que nós precisamos mais assuntos, aprofundar mais essa questão e precisamos sim dar um olhar especial para esse resgate de valores, resgate da família, porque sem isso nós vamos continuar produzindo loucos que colocam em risco a vida das pessoas.